Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para resolver a lista de ângulos, tá? Vamos pro primeiro exercício. Classifique cada ângulo destacado nas figuras abaixo em agudo, reto ou obtuso. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o ângulo agudo? Ângulo agudo, sua medida, né? Vou botar aqui medidas. Medida, para ficar claro, em graus. O ângulo agudo, a medida é menor que 90 graus. Tá. Aí temos o ângulo reto, onde a sua medida é igual a 90 graus. Simbolizamos o ângulo reto dessa maneira, ó, com o símbolo de um quadrado com ponto no meio. Ou então indica um ângulo qualquer com a medida 90 graus escrito. Aí temos aqui obtuso. Deixa eu ver direito aqui. Obtuso tem a medida maior que 90 graus. Então, aqui no exercício ele está levando aspecto simplesmente visual. Então, por exemplo, temos aqui o ângulo A e o ângulo C como agudos. O ângulo B e D obtusos. Certo? Na letra B, temos o ângulo A e o ângulo B como retos. A e B retos. O ângulo C obtuso. E o ângulo D agudo. Então, com isso a gente acaba o primeiro exercício, que é só para identificar os ângulos quanto às suas medidas. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui vamos para o exercício questão 1, que fala de congruência bissetriz. Então vamos direto para ele. Determine o valor de A sabendo que AOB e MNP são congruentes. Então, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, possuem a mesma medida. Então, se eles possuem a mesma medida, você vai montar uma equação, onde você vai igualar a medida do AOB com MNP. Então, AOB vai ter a mesma medida, ou seja, é congruente, né? Congruência é esse sinal de igual com um tio em cima. MNP. Então, vamos pegar a expressão aqui que representa o AOB, que é 2A sobre 3 mais 30 graus. Isso aqui vai ser igual a 3A sobre 4 mais 27. Então, passo a letra para um lado, número para o outro, eu vou ter 2A sobre 3 menos 3A sobre 4 igual a 27 menos 30. Então, 27 menos 30 aqui dá menos 3. 2A sobre 3 menos 3A sobre 4. Bom, com isso a gente faz o MMC, porque temos fração. O MMC entre 3, 4 e 1 é 12. Então, vou passar aqui para o outro lado. Continuando aqui a conta. Eu vou ter aqui todo mundo sobre 12. Igual a sobre 12. Aqui vai continuar menos, né? Porque é menos 3. Com isso, com o MMC é 12. Ó, 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3, 12 dividido por 1 dá 12. Então, 4 vezes 2A vai ficar 8A. 3 vezes 3A vai ficar 9A. Então, fica menos 9A sobre 12 aqui. 12 vezes 3, 36. Então, fica menos 36 sobre 12 aqui. O mesmo denominador, podemos descartá-los, que a equação vai ficar da seguinte maneira. 8A menos 9A igual a menos 36.
8A menos 9A é menos A. Menos A igual a menos 36. Aí, se menos A igual a menos 36, temos que A igual a 36 graus. Acabou. Exatamente o que ele quer. Que ele quer o valor de A, então concluímos o que o exercício aqui pediu. Então vamos lá para a questão 2. Na questão 2 ele trata de bissetriz. Então, a figura OB é bissetriz do ângulo AOC. E OD é bissetriz de COE. Então, primeiramente, o que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Então, bissetriz. Aqui vamos ver a bissetriz como um divisor de ângulos, né? Divide o ângulo em duas partes iguais. Mas a bissetriz ela é muito mais do que isso. Ela é um lugar geométrico, né? Então, mas simplesmente para o que a gente está vendo até agora, bissetriz é uma semirreta. Que divide o ângulo em dois ângulos com medidas em dois ângulos congruentes. Perdão, eu botei aqui mais uma perninha no congruente. Bom, com isso, o que a gente vai ter aqui? Se o OB é bissetriz de AOC e o OD é bissetriz de COE, vamos colocar aqui, ó. Então, AOC é 80 graus. Então, 80 graus é isso tudo aqui. Bom, se isso tudo aqui é 80 graus, temos que para cada valor aqui, ó, a bissetriz dividiu em 40 e 40. 40 e 40. Já a COE ele falou que é 60. Então, se COE é 60 graus, todo mundo aqui é 60. Então, vamos ter para cada um aqui 30. 30 e 30. Bom, tendo essa medida aí, ele quer o BOD. BOD é o 40 do BOC junto com o COD, que é 30. Então, como a gente escreve isso? A gente escreve da seguinte maneira. O BOD ele é o ângulo BOC somado com o ângulo COD. A gente sabe que a medida do BOC é 40 e do COD é 30. Com isso, o BOD vai ser igual a 70, que é o que ele pediu. Tudo bem? Com isso, a gente conclui a questão 2. Questão 3. Na figura, OM é bissetriz de AOB. Sendo BOM igual a 35 graus, qual é a medida de AOB? Então, BOM é 35 graus. BOM seria essa medida aqui. 35. E ele fala que OM é bissetriz de AOB, ou seja, o OM divide o AOB em duas partes iguais. Então, se ele divide o AOB em duas partes iguais, aqui também vai ser 35 graus. Ou seja, AOB é simplesmente BOM somado com MOA. Ou AOM, tanto faz. Ou seja, AOB é 70 graus. 35 mais 35, 70. Com isso a gente termina a questão 3. Em questão 4, na figura abaixo, OC é bissetriz do ângulo BOD e OE é bissetriz do ângulo AOD. Determina os valores de x, y e z. Bom, vamos lá. Esse OC é bissetriz de
BOD. Então, ó, o BOD seria esse ângulo todo aqui. E o OC é bissetriz. Bom, se ele aqui é bissetriz, indica que se aqui for 40, o X também vai ter que ser 40 graus também. Então, com isso, a gente descobriu o valor de X. X é 40. Aí a gente vai olhar o outro lado. Já o outro lado, se você for reparar, esse ângulo todo aqui é raso, né? Ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, ou seja, no caso, o ângulo AOB. AOB é 180 graus. Embora eu tinha que ter falado no exercício que o AB forma uma reta. Enfim. Aí o que acontece? Repara que eu sei o valor do BOD. O BOD mede 80 graus. BOD seria esse ângulo vermelho que eu acabei de colocar aqui. Ele mede 80. Então, se ele mede 80 graus, o ângulo, no caso aqui, DOA, ou AOD, vai medir 100. Por quê? Porque a gente sabe que o AOB, que é o ângulo raso, AOB, é a medida do AOD, ou DOA, mais DOB, ou BOD, tanto faz, mesma coisa. Então, aí temos aqui que AOB é 180, então deixa eu só substituir aqui, 180 graus é simplesmente AOD mais 80 graus, com isso o AOD é 100. Se o AOD é 100, o que vai acontecer? Eu vou ter, pela informação que ele deu, que OE é bissetriz. Se OE é bissetriz, eu vou ter 50 para um e 50 para outro. Ou seja, o Y é 50 e o Z também é 50. Acabou. Y é 50, Z igual a 50. Exatamente o que o exercício queria. Com isso, a gente fecha a questão 4. Então, vamos lá. Esses exercícios seguintes falam de complemento e logo em seguida suplemento. Então, vamos primeiro aos exercícios referentes ao complemento. Complemento é o que falta para o ângulo chegar a 90 graus. Então, é o que falta para a medida chegar a 90 graus. Então, para achar o complemento, basta eu pegar a medida do ângulo e diminuir de 90. Então, na letra A, a gente vai fazer 90 menos 70, que é 20. Na letra B, já tem grau e minuto. A gente tem que lembrar uma coisa, que 1 grau possui 60 minutos. Lembrando que esse tracinho aqui é minutos, né? 60 minutos. E 1 minuto possui 60 segundos. 60 segundos. E esse 1 aqui é 1 minuto. Então, aí quando você for fazer a conta aqui, ó, 90 graus menos 37 graus e 40, perdão, 37 graus e 40 minutos. Repare que eu não tenho ninguém aqui em minutos para poder operar com 40. O que eu faço? Eu vou pedir emprestado 90, 1 grau. Se eu peço 1 grau emprestado, fica 89. Então, 89 vai operar com 37. O que eu faço com esse 1 grau aqui do 90? Ele vai rebaixar para minuto. E eu sei que 1 grau possui 60 minutos. Então, se 1 grau está em 60 minutos, eu vou botar aqui 60 minutos para diminuir de 40. Aí eu vou ter 60 menos 40, 20 minutos.
E 89 menos 37 igual a quanto? 2 aqui e 5, 52 graus. 52 graus e 20 minutos. Então essa é a resposta da letra B. Então na letra A a gente tem 20 graus, na letra B 52 graus e 20 minutos. Letra C. Letra C, continuando o mesmo raciocínio. 90 graus menos 50 graus, 50 minutos. Então, vou pedir emprestado. Então, fica 89 graus. E aí 1 grau aqui vai virar 60 minutos. Aí, fazendo a conta, vamos ter 10 minutos aqui. 89 menos 50 vai dar o quê? 39. 39 graus. Então, a resposta aqui seria 39 graus, 10 minutos. Tudo certinho? Bom, aí letra D. Na letra D a gente tem o complemento desse aqui. 60 graus, 12 minutos, 30 segundos. Então, da mesma maneira, eu peço emprestado aqui. Eu vou ter 89 graus. Aí vem 1 grau para cá, fica 60 minutos. Porém, esse segundo aqui também fica sozinho, sem ninguém, o 30. Então, eu peço emprestado para minuto aqui, fica 59 minutos. E 1 minuto vai virar 60 segundos. Então, fazendo a operação aqui, a gente vai ter 30 segundos, porque é 60 menos 30. 59 menos 12 vai dar o quê? Vai dar 47. 47 minutos. 89 menos 60, 39 graus. Então, a resposta é 39 graus, 47 minutos e 30 segundos. Com isso, a gente termina a questão 1. Questão 2. Calcule x em grau de acordo com as figuras abaixo. Então, pela figura, cada uma das duas, a A e B, o ângulo total aqui é 90. Então, a ideia é você montar uma equação com essas medidas igualando a 90 graus, porque é o valor total. Então, a equação que eu faria na letra A seria x mais 10 mais x mais 20 mais x mais 30 igual a 90 graus. Aí é só juntar os valores de x, né? Aqui os valores de x não, perdão, as incógnitas x. X mais x mais x mais x, 4x. 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. Então, 4x mais 60 igual a 90. Aí 4x vai ser igual a 90 menos 60. Aí temos que 4x é igual a 30 graus. Aí dividimos o 30 por 4. 30 por 4, simplifica por 2, a fração fica 15 sobre 2. E 15 dividido por 2 é 7,5. Então, 7,5 graus, ou seja, a resposta é 7,5 graus. Ou então você pode colocar esse meio grau em minuto. A gente sabe que 1 grau tem 60 minutos. Então, meio grau vai ter 30 minutos. Então, a gente pode escrever também como x igual a 7 graus. E esse meio grau vira 30 minutos, porque a gente sabe que 1 grau tem 60 minutos. Ou seja, meio grau é metade de 1 grau. Então, vai ser metade de 60. Então, 7 graus e 30 minutos. Com isso, a letra A já foi feita. Então, fazendo aqui a letra B. Na letra B temos
0,8x mais 8 e outra medida 2x mais 20. Então, montando aqui a equação, temos 0,8x mais 8 mais 2x mais 12 igual a 90 graus, aqui em graus. Aí, juntando, a gente tem 2,8x mais 20 graus igual a 90 graus. Então, 2,8x é igual a 90 menos 20. 2,8x é igual a 70 graus. Então, x vai ser igual a 70 graus dividido por 2,8. Essa conta aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Tem uma casa decimal, a gente tira a vírgula, fica 28. Essa uma casa decimal vai acrescentar mais um zero ao 70. Então, a gente vai ter 700. Aí, dividimos 700 por 28, podemos simplificar por 7 essa fração. Então, simplificando por 7, tanto embaixo quanto em cima, a gente vai ter 100 sobre 4. E 100 dividido por 4, direto é 25. Então, resposta x igual a 25 graus. Bom, aí nos itens ele que é o valor de x, então terminamos por aqui mesmo. Aí na questão 3 ele já faz uma transição de complemento para suplemento. Lembrando que complemento é o que falta para chegar a 90 graus e suplemento é o que falta para 180 graus. Então, o que falta para chegar a 180 graus. Então, como me pede mentalmente, é fácil, né? O complemento de 78 graus, no caso aqui, vai ser quanto? Vai ser 12 graus. Porque 12 graus mais 78 graus dá 90. O suplemento de 24, vamos ver, o que falta para 124 chegar a 180 seria 56 graus. Então, 12 graus é o complemento de 78, porque é 90 menos 78, e 56 é o suplemento de 124. Por quê? Porque é 180 menos 124. Então, com isso a gente respondeu a questão 3. Questão 4. Determina a medida do suplemento do ângulo D. Letra A, 37, B, 68,38, C, 105,40 e letra D, 155, 18 minutos, 35 segundos. Então, na letra A é fácil. 180 menos 37. 180 menos 37 dá 143 graus. Na letra B, repare que a gente tem grau em minuto. Então, vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos lá com 90. 180 menos 68 graus e 38 minutos. Então, o que acontece? Pedimos emprestado. Então, fica 179 graus. E aqui fica 60 minutos. 60 menos 38 vai dar 22. 22 minutos. 179 menos 68 vai dar quanto? Vai dar 111. Então, o suplemento desse ângulo vai ser quanto? Vai ser 111 graus e 22 minutos. A letra A, 143. Então, vamos lá. Letra C. 105 graus e 40 minutos. Então, 180 graus menos 105 graus e 40 minutos. Então, a gente pede emprestado aqui, fica 179 e aqui 60 minutos. 60 menos 40 fica 20 minutos. 179 menos 105, eu vou ter 74 graus.
Então, o suplemento desse ângulo aqui vai ser 74 graus e 20 minutos. Aí, faltando aqui a letra D. Letra D, 180 graus menos 155 graus, 18 minutos e 35 segundos. Da mesma maneira que eu não tenho minuto e segundo, peço emprestado. Então eu vou ter 179 graus aqui. Aí vem para cá 60 minutos, esse 1 grau que eu tirei, do 180, ficando 189. Só que aqui, segundo, eu preciso pedir emprestado também. Então fica 59 minutos. E aqui 60 segundos. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Aí fazendo aqui a conta de subtração, 60 menos 35 dá 25, 59 menos 18 fica, no caso, 41 minutos, e 179 menos 155 fica 24 graus, 41 minutos, 25 segundos. 24 graus, 41 minutos, 25 segundos. A questão 5, uma questão parecida com aquela de 90 graus, só que agora com ângulo raso aqui. Então, esses dois juntos aqui dá 180, formamos a seguinte equação: 5x mais 3x igual a 180 graus. Aí eu temos aqui 8x igual a 180. Aí x vai ser 180 graus dividido por 8. Aí 180 dividido por 8 vai dar... Você pode simplificar por 4 aqui ou por 2. 90 sobre 4, 45 sobre 2, 22,5. 22,5 graus. A gente pode escrever o x como 22,5 graus, dessa maneira. Ou então, como meio grau equivale a 30 minutos, a gente pode escrever x igual a 22 graus, 30 minutos. As duas respostas são válidas. Com isso a gente termina aqui a letra A. Na letra B, somamos e igualamos ao resultado aqui, que é 180. Então, temos aqui 5x sobre 3, menos 10 graus, mais x sobre 2, menos 5 graus, igual a 180. Efetuamos aqui as contas do menos 10 com menos 5 logo e já juntamos aqui as letras com suas frações. Aí vai ficar menos 15, né? Igual a 180. Aí passamos o menos 15 para o outro lado. Aí temos o que? 5x sobre 3, mais x sobre 2, igual a 180 graus, mais 15 graus. Vai dar 195. Então, temos a seguinte conta: 5x sobre 3 mais x sobre 2 igual a 195 graus. Aplicamos aqui o MMC, né? Porque temos fração. Aí o MMC 3, 2 e 1 vai dar 6. Então, vou fazer aqui uma divisão para continuar. Aí o MMC sendo 6, quer dizer que o denominador fica 6. Aí mais é igual 6 aqui. Então, temos aqui embaixo o seguinte: 2, né? Porque 6 dividido por 3 dá 2. 3, 6 dividido por 2 dá 3. E 6, porque 6 dividido por 1 dá 6. Então, temos aqui 10x mais 3x igual a 195 vezes 6. 195 vezes 6. Ó, 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 9, 54. Com 3 vai dar 57. E vão 5.
6 vezes 1, 6, com 5 dá 11. 1170. Então, podemos cancelar aqui o denominador. 10x mais 3x eu tenho 13x, igual a 1170. Aí x vai ser igual a 1170 dividido por 13. Bom, 117 dividido por 13 dá 9. Então, 1170 dividido por 13 dá 90. Então, x igual a 90 graus. Então, com isso, a gente resolve a questão 5, que é o que ele pedia, o valor de x. Questão 6. Na questão 6, ele fala: a medida de um ângulo mais a metade da medida do seu complemento é igual a 75 graus. Quanto mede esse ângulo? Então vamos lá. Aqui é um problema que você tem que montar e ter cuidado com cada parte que ele fala. Quando ele fala a medida de um ângulo, esse ângulo é desconhecido. Então, a gente vai chamar esse ângulo, a medida dele, no caso, de x. Logo em seguida, ele fala a metade da medida do seu complemento. Bom, metade a gente divide por 2. Complemento de um ângulo desconhecido. Então, vamos primeiro colocar aqui algumas coisas que são importantes. Complemento de um ângulo x. Você sempre escreve entre parênteses 90 graus menos x. Eu recomendo colocar parênteses porque você vai substituir isso numa expressão. Geralmente tem um menos, tem um número multiplicando, ou então uma fração. Colocando parênteses você evita errar. Suplemento de um ângulo x. Suplemento é o que falta para chegar a 180. Então, é 180 graus menos x. Entre parênteses, como eu recomendo. Então, voltando. Complemento de um ângulo x é o que falta para esse x chegar a 90. Então, a gente faz 90 graus menos x. Suplemento de um ângulo x é o que falta para essa medida chegar a 180. Então, a gente faz 180 graus menos x. Recomendo sempre colocar parênteses. Então, o que acontece? Ele fala a medida de um ângulo x mais... Então, isso aqui já está indicando que é uma conta de somar a metade da medida do seu complemento. Esse complemento, como eu acabei de falar, vai ser 90 graus menos x. Entre parênteses, óbvio. Então, vamos montar essa expressão aqui, ó. A medida de um ângulo x, né? Mais metade da medida do seu complemento. Então, o complemento é 90 graus menos x. Colocamos parênteses. Metade é sobre 2, dividido por 2. É igual a 75 graus. Então, a gente montou a expressão. Então, repare que é uma expressão que tem fração. Então, você vai fazer o MMC. Então, coloca aqui sobre 1 e aqui sobre 1. MMC entre 1, 2 e 1 dá 2. Então, aqui eu tenho 2, eu tenho 1 e aqui eu tenho 2 também. Aí, multiplicando aqui, eu vou ter todo mundo sobre 2, né? Que vai ser o MMC. Aí eu multiplico 2 vezes x, 2x. 1 vezes 90 graus menos x, 90 graus menos x. 2 vezes 75 dá 150. Como todo mundo aqui está sobre 2, a gente pode descartar o 2. Então, descarta. Aí, continuamos a conta. 2x. Como você tem aqui mais, esse parênteses aqui já não é mais necessário. Não preciso proteger mais essa expressão aqui dentro. Então, já pode deixar 90 graus menos x sem parênteses. E isso é igual a 150. Então, o que eu faço? 2x menos x fica x. E o mais 90 vai para o outro lado, diminuindo 90. Então, 150 menos 90. 150 menos 90 dá 60 graus. Então, x igual a 60.
como na questão ele pede o ângulo, então terminamos por aqui. Esse ângulo é 60 graus. Aí terminamos. Resposta. Esse ângulo mede 60 graus. Aí terminamos aí a questão 6. Então, questão 7. Na questão 7, ele fala assim: somando 2/3 da medida de um ângulo com a medida do seu complemento, obtemos 74 graus. Quanto mede esse ângulo? Então, ó, 2/3, ele fala antes somando. Então, você vai somar essa parte aqui com essa outra parte aqui, a medida do seu complemento. Então, quando a gente fala 2/3 de um ângulo desconhecido, o ângulo x, né? Então, a gente vai ter 2/3 de x. Então, 2/3 de x somando mais a medida do seu complemento. O complemento é o que falta chegar a 90, e a gente acabou de falar lá em cima, que é 90 graus menos x. Ó. Então, com 90 graus menos x. Obtendo assim 74 graus. Aí temos a expressão montada. Então, o que a gente faz? O MMC, porque tem fração. Então, aqui fica sobre 1. E aqui também. O MMC entre 3, 1 e 1 dá 3. Então, todo mundo aqui fica sobre 3. Aí vamos dividir aqui, ó. 3 dividido por 3 fica 1. 3 dividido por 1 fica 3. 3 dividido por 1 fica 3. Temos assim 1 vezes 2x, 2x. Agora, ó, 3 vezes 90 graus menos x. Tem um mais aqui, mas esse 3 vem para cá, para fora, multiplicando. Ó, 3 vezes 90 graus menos x. Aí fecha parênteses. Igual a 3 vezes 74. 3 vezes 74 é 222. 222 graus. Aí, podemos aqui eliminar o denominador, né? Já não é mais necessário. Então, temos 2x mais 3 vezes 90 graus menos x igual a 222 graus. Aplico a distributiva. Então, a gente vai ter 2x mais 3 vezes 90 dá 270 graus. 3 vezes menos x fica menos 3x. Dando o resultado 222 graus. Aí, o que eu faço? Eu junto aqui o 2x com menos 3x e passo 270 que está somando, diminuindo. Então, eu vou ter aqui menos x igual a 222 graus menos 270. Bom, aí tem o menos x igual a quanto? 222 menos 270. Quando você diminui 270 de 22 dá 48. Então, temos menos 48 aqui. Que o sinal que vai permanecer é do maior módulo, que é do 270. Aí multiplica por menos 1 para trocar o sinal. X igual a 48 graus. Então, respondemos o que ele pediu. Quanto mede esse ângulo? Então, resposta. Esse ângulo mede 48 graus. Terminando assim a questão 7. Questão 8. Então, vamos lá. Adicionando. Lembrando que adicionar é só fazer uma conta de mais. A medida do seu complemento, do complemento de um ângulo. Então, a medida do complemento de um ângulo, como eu falei, parênteses, 90 graus menos x. Com A. Então, ó, a gente vai somar 90 graus menos x, adicionando mais a medida do seu suplemento.
Suplemento 180 graus menos x. Então, mais 180 graus menos x. Obtemos 149. Quanto mede esse ângulo? Então, ó, temos 90 graus menos x, temos nada antes, então pode tirar o parênteses tranquilamente. Aqui, o sinal de mais, ele é inofensivo porque não muda o sinal de ninguém. Então, vai ficar mais 180 graus menos x. Isso igual a 149 graus. Aí a gente junta aqui o 90 com 180 e o menos x com menos x, tendo assim menos 2x mais 270. Isso igual a 149. Aí eu passo 270 para o outro lado diminuindo. Menos 2x igual a 149 graus menos 270. Bom, aí a gente vai ter menos 2x igual a 121, no caso. Menos 121. Aí multiplica por menos 1 aqui. 2x igual a 121 graus. Aí x vai ser igual a 121 dividido por 2. 121 dividido por 2, 120 dividido por 2 dá 60. Se 120 dividido por 2 dá 60, 121 dividido por 2 dá 60,5. Então, esse x aqui vai ser 60,5 graus. Então, podemos terminar por aqui, ou lembrando, meio grau é 30 minutos. Então, a gente vai ter 60 graus inteiros, né? E 30 minutos. Terminando assim a questão 8. Vamos então para a questão 9. Na questão 9 ele fala assim: a medida do suplemento de um ângulo igual ao triplo da medida do seu complemento. Quanto mede esse ângulo? A medida do suplemento de um ângulo, ficou faltando aqui, é igual, né? É igual. Enfim. Aí, suplemento 180 graus menos x. É igual ao triplo. Triplo é 3 vezes a medida do seu complemento. 3 vezes 90 graus menos x. Como ele só deu essas informações, só resolver a equação. Então, distributiva, a gente vai ter 180 graus menos x igual a 270 graus menos 3x. Então, passo menos 3x para o outro lado que está diminuindo, somando, e o 180 aqui diminuindo 270. Então, a gente vai ter 3x menos x igual a 270 graus menos 180 graus. 3x menos x dá 2x. 2x igual a 90 graus. Se 2x é igual a 90 graus, meu x vai ser 90 dividido por 2. Obtendo assim x igual a 45 graus. Como ele pergunta quanto mede esse ângulo, então esse ângulo mede 45 graus, como ele estava pedindo. Com isso a gente fechou a questão 9. Então temos aqui a questão 10. Na questão 10 fala assim: adicionando. Então adicionando conta de mais, lembrando, a metade da medida do complemento de um ângulo. Então, metade da medida do complemento de um ângulo, 90 graus menos x sobre 2. Adicionando, conta de mais. Então, ó, adicionando a metade da medida do complemento de um ângulo, a terça parte da medida do seu suplemento, terça parte é dividir por 3. Dividir por 3. Ou, a gente escreve da seguinte maneira: 180 graus menos x dividido por 3, ou seja, sobre 3. Obtemos 80 graus. Então, obtemos 80 graus. Qual é a medida desse ângulo? É só resolver agora aplicando MMC sobre 1. MMC entre 2, 3 e 1
fazendo aí, vai dar 6. 6. 6. E embaixo aqui 6. Então, 6 dividido por 2 fica 3, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 1 dá 6. Então, fazendo aqui as contas, a gente vai ter o seguinte. 3 vezes 90 graus menos x, mais 2 vezes 180 graus menos x, igual a 6 vezes 80, 480. Então, ó, esse 6 aqui que está no denominador, a gente pode cancelar. Aplica a distributiva logo, ó. Então, ó, 3 vezes 90, 270, menos 3x, mais, aplico também a distributiva aqui, ó, 360, menos 2x, dando igual a 480 graus. Então, a gente adiciona o 270 com 360. 270 com 360 fica 630 graus. Então, 630 graus menos 5x é igual a 480. Aí, o que a gente faz? A gente vai passar o 630 aqui diminuindo de 480. A gente vai ter menos 5x igual a 480 graus menos 630. Aí menos 5x é igual a, no caso aqui, tirar 630 de 480, a gente vai ter 150. Então a gente vai ter menos 150 aqui. Multiplica por menos 1. 5x é 150. X é 150 dividido por 5. X igual a 30. X é igual a 30. Como ele pede a medida do ângulo que ele pediu é 30 graus. Então, tanto é que se você pegar aqui a metade do complemento de 30, o complemento de 30 é 60. Então, metade de 60 é 30. Suplemento de 30 é 150. Então, 150, terça parte de 150 é 50. Então, 50 mais 30, 80, como prova real aqui, que a questão está certa. Temos aqui, então, a questão 11. Dois ângulos são suplementares. A medida do ângulo menor está para a medida do ângulo maior, assim como 4 está para 5. Determine a medida desses ângulos. Nessa questão ele fala de proporção. Então a proporção é o menor está para o maior. Então o menor está para o maior, assim como 4 está para 5. Muita gente acaba se empolgando e acha que o menor é 4 e o maior é 5. Cuidado que não, porque ele fala que os ângulos são suplementares. Se eles são suplementares, a soma dá 180. E se você falar que o menor é 4 e o maior é 5, a soma vai dar 9. Mas você repara que uma coisa, 9 não é 180, mas 9 divide 180. Podia não dividir, mas isso ajudaria até você a pensar no que fazer para achar esses ângulos. Enfim, o menor está para o maior igual a 4 quintos, significa que eu montei uma fração com a medida do menor ângulo e a medida do maior ângulo. E eu simplifiquei a fração. A fração simplificada dá 4 quintos. Ou seja, isso aqui é uma fração irredutível. Irredutível. Por exemplo, eu poderia ter um ângulo de 40 graus e 50. E quando eu fizer a razão entre eles, botar um sobre o outro, corto o zero e fica 4 quintos, como está aqui. Mas 40 e 50 não é a resposta, porque 40 mais 50 dá 90. Eu poderia ter, por exemplo, 12 graus e 15 graus. Por quê? Porque 12 sobre 15, simplificando por 3, por exemplo, fica 4 quintos.
que é o mesmo que está aqui. Porém, 12 mais 15 dá 27, não é 180. Então, o que a gente vai fazer aqui, Antônio? A gente vai fazer o seguinte. O menor está para 4, então a gente chama o menor ângulo de 4 vezes alguém, 4x. Porque é 4 vezes algum número, e o maior a gente vai chamar de 5x, que é 5 vezes algum número. Porque você vai formar uma fração que no final você vai simplificar. Esse x aqui vai ser cortado, dando 4/5. Porém, vai ser o x vai me dar a medida do ângulo de cima e a medida do ângulo de baixo. Então, como é que a gente pode montar uma expressão a partir disso? A partir daqui, ó. Eles são suplementares. Então, o menor somado com o maior é igual a 180 graus. Então, a gente monta 4x mais 5x é igual a 180 graus. Daí, 9x é igual a 180 graus. Aí, pega 180 dividido por 9. 180 dividido por 9 dá 20 graus. Então, repara que a gente achou o x, né? Então, quem seria o menor ângulo? O menor seria 4 vezes 20, que é 80. Já o maior é 5 vezes 20, que é 100 graus. Com isso, a gente termina a questão 11. Aí, nessa próxima página, temos exercícios referentes a ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos onde as semirretas de um ângulo são lados opostos ao outro. Isso faz com que os ângulos opostos tenham a mesma medida. Então, o que você tem que prestar atenção numa questão de ângulos opostos pelo vértice? Os opostos pelo vértice são iguais, ou seja, x é 64. E os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos vizinhos, somam sempre 180 graus, ou seja, 64 graus mais y dá 180 graus. Aí o 64 vai para o outro lado, y é 180 menos 64. Aí y vai ser igual a 116. Com isso, a letra A está resolvida. Vamos para a letra B. Na letra B, temos que y e 138 graus são opostos. Então, o y é o primeiro a ser achado aqui, ó. 138. Já o x e o 138 juntos dão 180. Então, ó, x mais 138 dá 180. X vai ser igual a 180 menos 138. X vai ser igual a 42 graus. Com isso, a gente achou o x e o y. Na letra C, infelizmente, eu coloquei errado esse 1 aqui, tá? Na verdade, não era para ser 138, era para ser 38. Então, tem um erro nessa questão. Bom, mas vamos fazer desse jeito aqui, porque é até importante que vocês façam para o desenho não induzir vocês ao erro. Então, vou fazer com 138 mesmo, vai dar diferente do gabarito, porque eu digitei errado aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz? O que eu faço? Observa que o 138 e o y são suplementares. Então, y mais 138 é igual a 180. Simplesmente eu devo ter confundido com essa questão B na hora de digitar, mas tudo bem. Aí a mesma conta do outro. O y vai ser igual a 180 menos 138, que é 42. Com isso a gente achou o y. Já para achar o x, é só fazer que os dois são opostos pelo vértice. Então, a gente vai criar a equação 3x menos 40 igual a 138 graus. Então, menos 40 vai para o outro lado.
3x igual a 138 mais 40. 3x igual a 178. Aí o x vai ser 178 dividido por 3. 178 dividido por 3, ó. Dividindo aqui, vamos fazer aqui em cima como rascunho. Então a gente vai ter 5, sobra 2, abaixo 8. 28 dividido por 3 dá 9, que dá 27. Sobra 1. Aí põe o 0 e a vírgula. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Põe mais um 0. 10 dividido por 3 dá 3, ou seja, vai dar eternamente 3 aqui. Então, isso é uma dízima periódica. Então, o x aqui vai ser 59,33333, ou seja, 59,3 barra. Para indicar que é uma dízima periódica. Com isso, a questão 1 foi resolvida. Vamos para a questão 2. Determine as medidas dos ângulos da figura, sabendo que A é 6x mais 5 e B é 5x mais 15. Então, o A é 6x mais 5 e o B é 5x mais 15. Bom, repara uma coisa aqui, no seguinte, que A e B são opostos, né? Então, A igual a B, são opostos pelo vértice, e C igual a D. Outra coisa importante é lembrar que B mais C é 180, A mais C é 180, A mais D é 180 e B mais D é 180. Então, é só você lembrar disso aqui. A mais D dá 180, B mais C dá 180. Eu vou botar só esses. Mas B mais D também dá 180 e assim vai. Então vamos lá. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é primeiro achar o x, né? Então como é que a gente vai achar o x? A gente vai usar essa igualdade. A igual a B. Se o A é igual a B, 6x mais 5 vai ser igual a 5x mais 15. Letra para um lado, número para o outro, a gente vai ter 6x menos 5x é igual a 15 menos 5. 6x menos 5x fica x. 15 menos 5 dá 10. Então, x igual a 10. Bom, não acabou a questão porque a gente achou o x. O A é 6x mais 5. 6 vezes 10 mais 5. Então, o A vai ser igual a 65. Bom, com isso, se o A é 65, automaticamente não preciso nem substituir o x por 10 no B, porque o B é igual a A. Então, de cara, o B dá 65 também, porque A é igual a B. A mais D é 180. Então, se A é 65, o D é o que falta para dar 180. Então, A mais D dando 180, 65 mais D é igual a 180. Quem vai ser o D? 180 menos 65. Aí D vai ser igual a 115 graus. Como o D é 115 e o D é igual a C, então, se o D é igual a C, o C também é 115. Com isso, a gente termina a questão e termina a folha. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Bons estudos e valeu!